eram reguladas pelo denominado padroado, uma espécie de tratado que vigorou durante o período colonial, real e imperial, mas foi abolido com o advento da República. Desde então, deixou de existir um instrumento oficial que mostrasse com clareza qual é o estatuto jurídico no Brasil desta instituição chamada Igreja Católica Apostólica Romana. O acordo entre Brasil e a Santa Sé é uma peça jurídica concordada entre dois sujeitos soberanos, reconhecidos pelo direito internacional, de um lado a República Federativa do Brasil e de outro a Santa Sé, denominação internacionalmente reconhecida da sede da Igreja Católica Apostólica Romana. O tratamento dos bens culturais da Igreja nesse acordo é o tema de nossa próxima palestra. Como moderador desta palestra, chamamos o Dr. Júlio César Coutinho Fernandes, advogado da Venerável Ordem Terceira dos Mínimos de São Francisco de Paula e membro da Comissão de Preservação do Patrimônio Histórico e Cultural da Arquidiocese de São Sebastião do Rio de Janeiro e de seu interesse. Para falar sobre a proteção do patrimônio artístico e cultural da Igreja no Acordo Brasil-Santa Sé, chamamos Vossa Excelência Reverendíssima Dom Gregório Paixão, Bispo da Diocese de Petrópolis. Faço agora aqui uma breve apresentação do Dom Gregório, com um currículo resumido dele. Dom Gregório Paixão é natural de Aracaju, em Sergipe, e é monge beneditino do Mosteiro de São Bento, da Bahia. Durante sua formação, cursou piano e órgão de tubos no Instituto de Música da Universidade Católica de Salvador e estudou artes plásticas no ateliê do renomado pintor Valdo Robato. Em 88, tornou-se bacharel em filosofia e, em 92, bacharel pela Faculdade de São Bento, que é vinculada ao Pontifício Ateneu de Santo Anselmo, de Roma. Dom Gregório é doutor em antropologia pela Universidade Aberta de Amsterdã, foi diretor do Colégio São Bento da Bahia e da Faculdade de São Bento. É professor de antropologia teológica, língua grega, cultura clássica e antropologia cultural. Tem 17 livros publicados, além de artigos escritos para revistas nacionais e estrangeiras. Em 2016, Dom Gregório foi nomeado bispo, atuando por 6 anos como auxiliar em Salvador, na Bahia, e em 2012 o Papa o nomeou bispo da Diocese de Petrópolis, aqui no Rio de Janeiro. Atualmente, Dom Gregório é sócio do Instituto Histórico e Geográfico Brasileiro, membro efetivo do Conselho de Implantação do Tratado Brasil-Santa Sé, membro efetivo da Comissão Episcopal Especial para os Bens Culturais da Igreja no Brasil, membro do Instituto Histórico de Petrópolis e presidente da Comissão Episcopal da Campanha de Evangelização e grão-chanceler da Universidade Católica de Petrópolis. Uma boa tarde para todos, para todas. É uma graça, uma alegria muito grande poder estar aqui com vocês, não é? Agradeço o convite que me foi feito para dirigir essas palavrinhas, não é? Nesse tempo curtinho que nós temos, tentando fazer um resumo de toda a beleza que nós temos através desse tratado internacional, não é? Acontecido entre o Brasil e a Santa Sé. Portanto, é um acordo, não é? Entre dois países, no caso, entre o Brasil e o Vaticano, mas um acordo assim chamado entre o Brasil e a Santa Sé, porque a Santa Sé representa um país que está ali incrustado na Itália. Não preciso entrar em detalhes, porque vocês conhecem isso muitíssimo bem. Como o tempo é curto, mas o tema é vasto, eu vou tentar logo entrar no tema, tentando resumi-lo da melhor maneira possível para facilitar a nossa compreensão e, naturalmente, vocês podem depois fazer as perguntas que acham necessário. Pois bem, o tema, proteção do patrimônio artístico e cultural da Igreja no Acordo Brasil-Santa Sé. Antes de ingressar, vamos fazer uma pequena revisão sobre o templo, sobre a beleza, sobre aquilo que a Igreja foi capaz de construir ao longo, não é, desses 2000 anos. Pois bem, preservar a beleza, não é? Então, ao longo de 2000 anos, a Igreja conseguiu, né, externar, não é, aquilo que tinha no mais profundo do seu coração através
não apenas aquilo que ela construiu em matéria de monumentos, mas principalmente através desse coração universal e do testemunho daqueles que são que eram e que são cristãos, não é? Pois bem, beleza, palavra linda da língua portuguesa, de origem sânscrita, que vai influenciar o hebraico, que vem de Beth El Tzah. Beth é casa, do hebraico, El é Deus, Tzah significa brilho. A palavra beleza, Beth El Tzah, beleza, traduzindo, casa onde Deus brilha. Então, é isso que significa a palavra beleza na língua, no seu original. Mas também, não apenas a igreja estava preocupada com a beleza, mas a beleza também exige uma elegância, não é? Então, a palavra elegância, com origem sânscrita, que vai influenciar também a língua hebraica, depois vem para o português, né? Elegância vem de El, Deus, Gan, que significa veste, e Sia significa portar, não é? Portanto, elegância significa revestir-se com a veste de Deus. Veja que beleza. Nós falamos a palavra, mas às vezes nós não entendemos. Nós vamos encontrar a beleza de Jesus, não é? Ele mesmo vai dizer, eu sou o belo pastor, que a gente traduz como bom pastor, não é? A gente vai encontrar a beleza na vida dos santos, nós vamos encontrar a beleza nas pessoas que, visivelmente, pelos padrões sociais, não são consideradas belas. Mas, quando nós olhamos para essas pessoas, nós ficamos encantados. Por exemplo, vou dar um exemplo assim, Madre Teresa de Calcutá, não é? Ela, naturalmente, não poderia se inscrever para um concurso de Miss, nem tampouco poderia ser uma manequim ao lado de Gisele Bündchen, porque não tinha altura. Vamos por aí, não é? Pois bem, o que eu quero dizer para vocês é o seguinte, quando a gente olha para aquela mulher, nós encontramos nela beleza, porque é uma casa onde Deus habita, não é? Deus podia ter escolhido os mais diferentes lugares do mundo para morar, mas resolveu morar dentro da gente. É porque a gente é belo, né? Depois, a elegância, aquela mulher, quando você olhava, você percebia que ela estava totalmente revestida, né, de Deus, né? Se vestia com as vestes de Deus, portanto, era uma mulher também elegante. Pois bem, o que é que Jesus diz em João 10, 11a? Aliás, fazendo um pequeno parêntese, antes de continuar, não precisam copiar nada, não precisam fotografar nada, por quê? Porque todo esse material que eu preparei, vocês podem, basta pegar aqui, podem levar para casa, para depois reproduzir, ou se quiserem utilizar numa outra aula, né, passar o conteúdo, então é de vocês o que está aqui, tá bom? É apenas para dizer, porque o interesse é que o conhecimento vá adiante. Pois bem, Jesus disse, né, ego emi ho poimen ho kalos, né? Então, o que ali nós temos, eu sou o bom pastor, mas a palavra kalos significa belo, do grego. Então, Jesus disse, eu sou o belo pastor. Né? Ele disse que a tradução, eu sou o bom pastor, não é? Eu sou o pastor, portanto, perfeito. Eu sou o pastor pleno, eu sou o pastor completo. Veja que Jesus, ele próprio, né, trazendo, revestido dessa beleza e dessa elegância, ele vai dizer daquilo que ele próprio é, né? Esse presente de Deus para o mundo. Nós temos aqui, não é, um desenho das catacumbas lá de São Calixto, né, do século II, que é essa beleza, não preciso dizer muita coisa, não é? Depois, essa imagem também do século II, das catacumbas, que vai ser a imagem original para dar, não é, a sequência daquilo que nós temos como imagem de Jesus Cristo. Veja, isso foi feito há 1900 anos atrás, dentro de uma catacumba, pintado à luz de vela. Não é? E aí nós temos essa reprodução que vai influenciar toda a história. Está aí o bom pastor, o belo pastor, o pastor completo, não é? Aquele que é o pastor pleno. Não é? Pois bem, o que é beleza? Vamos ver o que é que as pessoas depois, né, os grandes escritores disseram sobre aquilo que nós denominamos beleza. Aristóteles, o grande, não é? 500 anos antes de Cristo, aproximadamente, vai dizer, o belo é o esplendor da ordem. Né? Bonito, né? Um gênio, né? Depois, nós temos aqui Michelangelo, né? Beleza é a purificação do supérfluo, né? Então, tudo aquilo que há de excesso, né, tira a beleza, que é visto sempre como algo essencial. Então, o Michelangelo vai nos dizer isso. Depois, nós temos ainda, não é? Vamos ver o que o Fyodor Dostoiévski vai nos dizer.
a beleza salvará o mundo. Ele diz isso no duplo sentido, né? Está falando de uma beleza, daquilo que nós chamamos de elegância, mas ele está falando daquele que é belo. A beleza salvará o mundo. Quem é a beleza? É Jesus Cristo. Ele também, isso, né, por justaposição, ele é muito feliz ao dizer isso aqui. Então, vejam só, nós temos aqui uma basílica, não é? Do século IV, século IV, não é? Lá em Roma. Vejam a simplicidade e a beleza dos primeiros cristãos que nos deram coisas assim maravilhosas, né? Desde o início do cristianismo, há uma preocupação em oferecer a Deus o melhor. E como Deus, não é um ser espiritual, ele deixa a beleza oferecida para nós também. Por isso que nós devemos sempre buscar em tudo que nós fazemos, em tudo que construímos, principalmente, não é, para Deus, devemos fazer o melhor. E ainda melhor quando se trata se algo é numa comunidade mais pobre, né? Então a gente tem que ter essa preocupação, nós vamos ver isso depois, a igreja soube trabalhar isso. Infelizmente, por uma questão de ideologia ou de loucura, né? Algumas pessoas acham que basta fazer um barracão e está bom lugar de reunião. Isso pode ser também, ninguém está tirando. Mas com a mesma quantidade de tijolos que você faz um barracão, se você busca um profissional, uma universidade, etc., não é? Você pode fazer uma coisa bonita. Porque quando a gente faz uma coisa bonita, a gente transforma a vida de uma comunidade, a mentalidade de uma região, e a gente pode construir uma civilização sob o prisma da beleza. Principalmente, repito, para os mais pobres, porque a gente não pode empobrecer os pobres. Eu venho da pobreza, e venho da pobreza nordestina radical. Então, eu posso dizer isso. Uma das coisas piores é quando alguém acha que pobre gosta apenas, não é, daquilo que o outro, que não experimentou aquilo que um pobre experimentou, deseja passar como lendo ou fazendo escolhas para o outro. E quando a gente é pobre, a gente gosta de beleza, a gente gosta de tudo muito limpinho. Se não tem, é porque alguém nos tirou. Mas quando a gente tem, a gente faz questão de ter o melhor possível. Então, as comunidades, desde o início do cristianismo, construíram coisas maravilhosas para Deus. Porque paróquia, do grego para o português, para oikia, significa a outra casa. Se a minha é muito simples, mas aquela outra casa é esplendorosa, um sinal de que eu também terei uma definitiva no reino dos céus. Mas enquanto eu não chego lá, eu transformo aquela paroiquia, paróquia, e vou transformando aquela também aonde eu vivo, né, meu dia a dia. Pois bem, vamos lá, nasce o templo. O templo, né, é um sinal do novo céu e da nova terra, como nos diz o capítulo 21 do livro do Apocalipse. Será um espaço diferente do cotidiano, não é? Ele será um espaço sagrado. A palavra sagrada vem de sacrum, que significa sem mancha, aquilo que não foi imaculado. Então, o espaço sagrado deve ser o espaço para o silêncio, para a oração, para o encontro com a divindade, que me fará finalmente entender o encontro que eu tenho que ter com aquele que me revela a presença de Deus, que são os irmãos que estão ao meu lado. Pois bem, vamos lá. No espaço sagrado, a igreja tenta comunicar através dos seus sinais, né? Os sinais da igreja são comunicados através dos ritos, dos cultos e das celebrações. Porque somente os símbolos formam a linguagem universal. Nós sabemos disso, né? Vou à França, faço assim, o pessoal vai entender, né? Vou à Arábia Saudita, faço assim, o pessoal vai entender, né? Vou a um colégio, faço assim, né? Os mais jovens vão entender, né? O pessoal tira geralmente volta assim. Ou seja, as linguagens são universais, não é? O verde vá para frente aqui, como também na Rússia. O amarelo, atenção. O vermelho, pare. Então, os símbolos, eles conseguem justamente nos dar essa linguagem universal que a igreja vai também utilizar. Pois bem. Olha aqui. Eu desliguei? Pronto, voltou. Pois bem. Então, o espaço sagrado, não é? Vai através do símbolo. A palavra símbolo, desculpe estar utilizando essas palavras, mas é para significar o que vem depois, não é? Símbolos, que significa, não é? Aquilo que une, é o cordão que fecha, não é? Então, ele consegue unir. Símbolo. Então, o símbolo une. Ao contrário de diabolos, que deu diabo na língua portuguesa, que é aquilo que
divide. Então, o símbolo une, né? O diabo divide. Então, veja como a linguagem simbólica é fundamental e, portanto, divina para nós. O divino nos inebria. A palavra divino, né? Vejam só que bonito. Divino, que é divinho, né? O vinho que alegra o coração, nos diz o Salmo. Ou seja, não é? Jesus transforma a água em vinho. Então, é o divino, repleto, né, de alegria. Né? Inebriado significa isso, a palavra divino, que é que nós teremos aquilo que é dado através dos templos. Né? Então, nós devemos, né, respeitar essa beleza, porque há uma relação profunda entre espiritualidade e beleza. Ninguém se sente, poxa, esse lixão é maravilhoso, não é? Vou fazer umas férias para visitar o lixão, sei lá, de tal cidade. Ninguém faz isso, né? Eu vou lá para ver, geralmente, a não ser que seja uma pessoa transtornada, né? Ou um profissional que vai lá para tentar modificar a realidade. Mas, geralmente, quando você busca espiritualidade, naturalmente, ela exige uma busca natural da beleza, porque, como disse Dostoiévski, a beleza salvará o mundo e o pastor. Olha aqui a igreja, que a igreja construiu, não é? Aqui é a Irmandade, aqui do Rio de Janeiro, né? Do Outeiro da Glória, coisa maravilhosa, né? Nós temos aqui a Catedral de Petrópolis, não é? Olha que coisa mais maravilhosa, né? Catedral, minha catedral lá, olha ali, olha, em sol pleno de verão, como ela é bonita. Vejam no inverno, essas nuvens não são computador, não, isso é original, né? Olha só que maravilha, né? Essa é Petrópolis, assim. Lá em cima estamos com 13 graus lá em cima. Aqui a Catedral de São Paulo, né, já outro estilo, né? Ali no século XIX, 18, o Outeiro da Glória, 19, nós temos a Catedral de Petrópolis, princípio do século 20, Catedral de São Paulo, né, feita pelo café. Vejam que beleza aqui, Oscar Niemeyer, né, na Pampulha, em Minas Gerais, né? Simples, moderna, mas quem entra aí vê a obra de Portinari, Jardins de Buller Marques e assim por diante. Coisa muito bonita que foi construída ao longo dos séculos, né? Então, nós sim temos direito à beleza. E os monumentos religiosos, eles foram capazes de transmitir a beleza através dos séculos. Afinal de contas, né, a longevidade se dá principalmente para esses monumentos, né? Então, olha, estamos na Inglaterra, veja os monolitos, não é? Então, isso aqui, não é? São milhares de anos, o homem teve uma preocupação com a harmonia e com a beleza lá, para agradar, não é, a Deus, ou aos deuses naquele período. Não é? Então, nós temos aí os moás da Ilha de Páscoa, vejam que beleza estética, não é? Que bonito aquilo que eles realizaram ali, num lugar totalmente distante de tudo e de todos. Temos o Parthenon lá, não é, na Grécia, né, em Atenas, que beleza, né, dada a deusa Palas Atenas, ou então, que beleza aqui desse monumento, né? Nós temos também, olha aqui, olha, Necrópole de Gizé, as 3 pirâmides, né? Eu não sei falar a língua copta, mas sei o nome desses homens que se imortalizaram, né? Kelps, Kefren, Miquerinos, a gente aprende isso no ensino fundamental. Olha aí a beleza no resplandecente através dos monumentos religiosos. O templo de Kukulcán, né? Lá no México, né? Vocês têm esse templo aqui bem pertinho de vocês, sabe por quê? Porque foi em cima desse templo de Kukulcán que foi feito a catedral, olha lá, né? Catedral do Rio de Janeiro. É verdade, olha aí. Tá vendo? A prova está aqui, ó. Tá vendo? Igualzinho, olha. Os 4 vitrais, né? Os 4 vitrais, está lá, tá vendo? Os vitrais aqui, ó. Tá vendo? Igualzinho, igualzinho. É verdade mesmo, né? Tanto que as vias sacras, que foram feitas por um monge do meu mosteiro, né? Que é irmão Paulo Lachmaia, toda ela tem, as procissões são as procissões astecas, né? Então tá aí, tá vendo? Então, vamos lá. Aqui nós temos essa beleza, Petra, não é? Na Jordânia. Quem for, não é? Quem puder dar um saltinho aí na Jordânia, né? Visite, que é uma coisa assim maravilhosa. Quem não tiver condições, assista aquele filme lá, não é? Como é que chama? Do Indiana Jones, não é? Não sei se é do cálice, eu acho que é de um cálice assim por diante. Eu sei que quem não pode ir, assiste o filme que já vai ver esses monumentos, tá bom? Mas isso aí é na pedra, né? Isso aí é esculpido na pedra, uma coisa assim excepcional, maravilhosa, né? Nós temos aqui, vejam só, não é? Já transferência do 19 para o 20, não é? O desejo de um homem, esse homem se santificou através de uma busca constante em mesclar toda a sabedoria anterior do gótico, né? De todas as épocas, para fazer aí a Sagrada Família, que está sendo construída já há tanto tempo, né? Obra de Gaudí, olha como ela vai ficar quando terminar, não é? Então, quem for a Barcelona, quem for a Espanha, não esqueçam de visitar a Sagrada Família. Portanto, não é? É o ser e o tempo.
não é, para nós. Não é? Então, a igreja, ela trabalha temporalmente, mas existe um desejo no seu coração, que é o desejo de, não é, ser, crescer e perpetuar. Então, são 3 pontos fundamentais para a gente entender a história, né, da igreja ao longo desses séculos. Né? Ser, crescer e perpetuar. Pois bem, temos, portanto, um patrimônio universal, embora seja uma nação relativamente jovem, 500 anos é muito pouco tempo, né? O Brasil possui um considerável patrimônio histórico. Salvador, Bahia, a Igreja dos Franciscanos. Né? Vejam o esplendor, né? O esplendor da beleza. E é interessante, fazendo aqui um parênteses, né? Desculpe o meu jeito rápido de falar, porque é muita coisa, mas também é porque é o professor, não tem jeito, né? Mas para que vocês vejam, né? Uma vez, né? Eu estava na sala de aula, assim, uma aula, né, assim, magistral, etc. O homem era bem formado, lá o professor, né? Então um aluno, né, querendo mostrar assim o máximo do seu conhecimento, se levantou na hora das perguntas, mas disse assim: professor, né, a igreja, né, devia vender todo o seu patrimônio, porque os ricos, né, a igreja é rica de patrimônio, e isso é dado para os pobres, assim por diante. Uma vergonha que as igrejas sejam cobertas de ouro, né? O aluno falou. Os jovens geralmente são mais impetuosos, ele também tinha direito de dizer isso, né? O professor disse uma coisa assim, eu achei tão bonito, né? Ele, que era ateu, disse: olha, quero lembrar para vocês o seguinte: no século XVIII, o ouro descoberto no Brasil foi maior do que todo o ouro que havia sido descoberto na face da terra até o século XVIII. Né? Então, ou seja, agora, onde está esse ouro? Esse ouro está em Portugal. E hoje, boa parte desse ouro está na Holanda e na Alemanha. Então, o que aconteceu? A única forma que nós tínhamos para deixar um pouco desse ouro no território brasileiro era oferecer para Deus. Era o único direito que o ouro tinha de ficar aqui. Porque os negros, inclusive, eram revistados no cabelo para ver se não tem escondido uma pepita, alguma coisinha assim, não é? Então, não é? E em outros lugares também, que eu não posso aqui nominar, não é? Mas o que é certo é o seguinte, não é? Era desse jeito. Qual o resultado? O que ficou aqui, não é? Está nas igrejas. E ele disse: nós temos menos de 0,3% do que existe no mundo, do ouro explorado, está aqui, está nas igrejas. Então ele disse uma palavra que eu gostei bastante, né? Ele disse assim: deixar esse ouro aqui no Brasil foi simplesmente uma subversão dos brasileiros que queriam ouro aqui, ofereceram para Deus, e hoje nós temos uma borrazinha, né, pinturazinha daquilo que a Europa tem e que construiu a sua beleza através do dinheiro dos outros, sem crítica alguma. Mas ficou isso daqui, certo? Temos que preservar. Vamos adiante, não é? Então, olha a beleza ontem, né? Olha a obra de Aleijadinho, né? Olha Minas Gerais, né? Que coisa bonita. Hoje, olha a beleza, a simplicidade, né, da Catedral de Petrópolis, obra de Oscar Niemeyer, né? De Brasília. Eu falei o quê? De onde? Ah, perdão. Só penso em Petrópolis, não tem jeito, né? É porque eu amo minha diocese, e o povo de lá também, né, minha gente? Perdão aí, viu? Então, aí, olha que beleza, isso aqui, olha, as freiras, não é, tecendo, né? Aquilo ali, fio após fio, isso aqui não é feito lá no shopping center, aquelas máquinas, né? Isso é feito à mão, olha só, né? essa casula. Veja, naveta de prata dourada, de prata, não é? Veja esse material vindo de marfim, né? Dente de elefante, vindo lá da África. Infelizmente mataram os elefantes, mas aí sobrou ainda alguma coisa aqui. A biblioteca do meu mosteiro, né? 300 mil livros, 20 mil livros raros do século XVI até o século XVIII. Olha que coisa maravilhosa, patrimônio considerável. Aqui é a mão de Dom Ângelo restaurando os livros pacientemente. 2 anos com a equipe grande para restaurar esse patrimônio que vai ser deixado para os próximos, né? Então o material lá todo sendo restaurado, né? Aí a obra de José Joaquim da Rocha, grande pintor que abriu a Escola Baiana de Pintura, não é? Catedral de Igreja Dom Bosco de Brasília. Vejam que coisa maravilhosa esses vitrais, não é? O sacerdote que construiu essa igreja viveu como padre também de nossa diocese, não é? Foi salesiano, depois foi para a nossa diocese. Padre Godofredo morreu no ano passado. Olha que obra maravilhosa, né? Foi criticado para chuchu por causa dessa igreja, né? Porque achava que era necessária, assim por diante, etc. Agora todo mundo vai para lá para olhar. Quem criticou vai lá para casar e tirar fotografia. Mas tudo bem, né? Vamos adiante, não é? Aqui, não é?
Nós temos ali, ó, o pintor ali, ó, obra contemporânea, não é? Que beleza, não é? Obra de Cláudio Passo, está lá em Aparecida, em tantos lugares. Aqui no Rio de Janeiro, temos em Petrópolis, obra dele, né? Temos em Salvador, em todo o Brasil aí, a obra simples de Cláudio Passo, né? Veja esse São Jorge, né? Você pode até dizer assim, é muito contemporâneo, mas veja que beleza, que simplicidade, não é? Nós temos ali um monumento equestre de Dom Pedro II, não é? E aqui, né, do século XIX, feito ali agora, né? Vale a pena. Ande aí 40 metros, está ali uma coisa maravilhosa que foi exposta em Paris, e esse daqui não é feito na Alemanha. Pois bem, vamos adiante. Entramos, então, finalmente num acordo, ok? Olha o tempo aí, me avisem, por favor, porque eu vou me perdendo aqui, não é? Então, foi feito diante desse patrimônio maravilhoso, não é? Então, foi feito um acordo entre o Brasil e a Santa Sé. Algumas pessoas podem dizer, não é? Ah, mas o Estado é laico, assim por diante, um acordo. Em primeiro lugar, a pessoa não sabe. A Santa Sé, não é, está dentro de um país, se chama Vaticano. Não foi feito entre uma igreja e outra igreja. Foi feito entre o país e outro. Um dos motivos, atualmente, para que esse acordo viesse é para que a gente pudesse consolidar as relações de 500 anos. E um outro ponto fundamental é que nós não queremos ver repetido no Brasil aquilo que aconteceu na Rússia, né, na Iugoslávia e em vários outros lugares. Porque na hora em que muda de regime, muda uma coisa assim por diante, né, muito do patrimônio é estragado. Então, se queremos conservar um acordo de respeito na área da educação, né, naquilo que a igreja se especializou ao longo desses 500 anos, né, e é tudo para o bem do povo brasileiro. Né, tudo, e isso aqui protege não apenas a Igreja Católica, mas também outras igrejas, que podem fazer outros tipos de acordo, naturalmente não entre dois países, mas também, né, com o governo brasileiro. Então, a igreja tem, não guarda boa parte, né, desse patrimônio, cerca de 80% do nosso patrimônio é guardado pela igreja. Então foi feito, assim se chama, acordo entre a República Federativa do Brasil e a Santa Sé, relativo ao estatuto jurídico da Igreja Católica no Brasil. Fiquei especializado em 2 capítulos. São 20 capítulos, eu fiquei responsável pelo capítulo 6º e capítulo 7º. Estou trabalhando nisso, não é, há anos, né? Então, capítulo 6º, vamos ler isso aqui, não é? Que é o texto. As altas partes, Brasil e Santa Sé, reconhecem que o patrimônio histórico, artístico, cultural da Igreja Católica, assim como os documentos guardados, né, nos seus arquivos e bibliotecas, constituem parte relevante do patrimônio cultural brasileiro e continuarão a cooperar para salvaguardar, valorizar e proteger a fruição, né, dos bens móveis e imóveis de propriedade da Igreja Católica ou de outras pessoas jurídicas eclesiásticas que sejam considerados pelo Brasil como parte de seu patrimônio cultural e artístico. O governo tomba aquilo que ele sente que é parte, não é, da sua história, o que é maravilhoso, não é? Vamos lá. Ainda no artigo 6º, primeiro parágrafo, a República Federativa do Brasil, em atenção ao princípio de cooperação, reconhece que a finalidade própria dos bens eclesiásticos, mencionados no caput desse artigo, deve ser salvaguardada pelo ordenamento jurídico brasileiro, sem prejuízo de outras finalidades que possam surgir de sua natureza cultural. Depois eu vou explicar isso vagarosamente. Ainda no capítulo 6º, o parágrafo 2º, a Igreja Católica, ciente do valor do seu patrimônio cultural, compromete-se a facilitar o acesso a ele para todos os que queiram conhecer e estudar, salvaguardadas as suas finalidades religiosas e as exigências de sua proteção e da tutela dos arquivos. Nós temos aqui a arquivista, não é, lá do Arquivo Histórico de Petrópolis, não é? Isabela, que sabe que as pessoas têm total acesso à nossa documentação, não é? E agora, no artigo 7º, a República Federativa do Brasil assegura, nos termos do seu ordenamento jurídico, as medidas necessárias para garantir a proteção dos lugares de culto, né, da Igreja Católica e de suas liturgias, símbolos, imagens e objetos cultuais contra toda forma de violação, desrespeito e uso ilegítimo. Isso é garantido não apenas para nós, mas também para todas as religiões, porque está na Constituição brasileira. Não é? Artigo 1º, nenhum edifício, dependência, objeto, afeto ao culto católico, observada a função social da propriedade e a legislação, pode ser demolido, ocupado, transportado, sujeito a obras
ou destinado pelo Estado e entidades públicas a outro fim, salvo em caso de utilidade pública. Ok? Conforme a Constituição brasileira. Aqui nós temos, né, o presidente Lula, o núncio apostólico da época, representante do Papa, Baldisseri, Dom Geraldo Magela, que à época era o presidente da CNBB, e ali a falecida Dona Letícia. Nós temos aqui, né, um encontro já no dia 13 de novembro, no dia da assinatura, de 2008, entre o Papa Bento XVI e o ex-presidente Lula. Pois bem, agora vamos para a prática explicação para a gente concluir aqui daquilo que eu estou falando. Não é? Então, reconhecimento desse patrimônio. Né? Então, primeira coisa, a igreja estava presente no descobrimento do Brasil. Lá estava né, o frade Capuchinho, não é? Ali pisou nas terras brasileiras. Então, a Igreja Católica, ela alicerçou, ajudou a construir e solidificar a cultura da terra de Santa Cruz, e isso é inegável. Né? Então, nós temos um reconhecimento do patrimônio da Igreja histórico, artístico e cultural. Então, a Igreja também colaborou para modelar a cultura do povo brasileiro. Deu tilt aqui agora, mas foi. Então, continuando, não é? Então, o Brasil possui bem móveis e imóveis, não é? Então, graças ao tempo, nós vemos uma evolução histórica, artística, social, religiosa e civil, não é? Que a Igreja Católica acompanhou ao longo desses 400 anos, construindo, portanto, também a cultura do nosso povo. Então, reconhecendo o valor dessa história, vê-se a necessidade da conservação daquilo que nós construímos, a necessidade da valorização pública, não é? Porque as pessoas, elas podem ingressar em nossos templos, não é? Nas nossas casas, sem pagar coisa alguma, inclusive, diga-se passagem. E, finalmente, né, posse e usufruto dos bens materiais herdados. Pois bem, os bens culturais, não é? Eles se distinguem pela sua identidade. Para nós, não é apenas um bem cultural, mas ele tem também um sentido religioso. Então, existe uma identidade, existe uma longevidade desse mesmo patrimônio e também o seu valor religioso. Nós não podemos negar isso, não é? Outro ponto fundamental, né, a responsabilidade da conservação e valorização cabe não apenas à Igreja Católica, mas se ela tomba e reconhece que esse patrimônio pertence à sua história, ela também se dispõe a colaborar na restauração e conservação desse patrimônio. Então, nenhuma instituição no Brasil protegeu mais os bens culturais do que a Igreja, por incrível que pareça. Palácios governamentais foram destruídos, né? Palácios que pertenciam à Câmara de Vereadores e assim por diante, desde o passado, as residências foram destruídas. Por incrível que pareça, o que sobrou, né, no Brasil ao longo desses 500 anos, basicamente, por incrível que pareça, foi aquilo que a igreja se preocupou em conservar. Já em 1915, portanto, há mais de 100 anos, veja o que é que o bispo lá de Minas Gerais, peguei apenas dele, o da Bahia faz a mesma coisa, o do Rio de Janeiro faz a mesma coisa. O que é que ele diz? Aos párocos e mais retores, igrejas e capelas, é proibido deslocar ou substituir altares artísticos, reformar ou alterar objetos de arte e, em geral, tudo aquilo que, por antiguidade ou tradição, se deve conservar. Isso já, no princípio do século XX, já existia esse cuidado com o patrimônio eclesiástico, né? A Constituição brasileira também vai falar, né, da importância desse patrimônio que constitui, não é, como fundamental para o povo brasileiro. Né? Também o decreto do IFAM vai lutar pelo tombamento desses móveis, imóveis, como também dos bens imateriais da igreja, para que tudo isso seja conservado sem que haja perda dessa história, desse patrimônio. Além do patrimônio material, nós temos também, por parte da igreja, patrimônio imaterial. Né? Nós temos, entre os patrimônios chamados imateriais, manifestações e festas populares seculares, procissões históricas, como, por exemplo, o Carnaval de Salvador, o Maracatu de Olinda, né? O Acarajé da Bahia, o toque dos sinos das igrejas históricas de Minas Gerais e assim por diante. Não é? Então, os bens materiais e imateriais, eles podem mudar com o passar dos séculos, né? Mas sem perder a sua essência. Vamos adiante aqui. Então, o que é que diz o decreto 3.552?
Bens imateriais são os rituais e festas que marcam a vivência coletiva da religiosidade, as manifestações literárias, musicais, plásticas, cênicas, lúdicas, etc., que têm um desenvolvimento dentro da história e dentro da cultura e que vai influenciar ou toda a nação ou então uma parte dela. Aqui nós temos, olha, a festa de Santa Bárbara em Salvador, né? Eu estou aqui, ó, celebrando uma Eucaristia para esse povo aqui, vem no dia de Santa Bárbara lá. Depois tem uma procissão magnífica, o Maracatu de Olinda, que vai até o Maranhão. Acarajé é maravilhosa, Bahia, saudade, né? Bem quente. Os sinos, o toque dos sinos em Minas Gerais, né? Das igrejas de Minas. Então, ponto fundamental, para que a gente resuma, não se pode impedir que a igreja utilize o bem tombado. Primeira coisa, se a igreja tem uma custódia do século XVII, cravejada de diamantes, pertencendo a uma comunidade lá distante de qualquer diocese do Brasil, e aquela população deseja utilizar essa custódia que é tombada nacionalmente, não existe um tombamento que deixe essa custódia presa dentro de uma igreja. A comunidade tem direito de utilizar todo esse patrimônio, o que é uma riqueza muito grande, não é? Portanto, o governo não pode expropriar, tomar para si esse monumento ou aquele bem, né, que é um bem móvel, e também não pode fazer tombamento de uso. Por exemplo, essa obra de Aleijadinho não pode sair aqui da igreja. Isso aí não pode, não. Se o pároco disser, nós vamos levar essa obra de Aleijadinho para uma procissão, ele tem direito. Então, não existe tombamento de uso, não é? Existe tombamento do patrimônio, da imagem. Então, né, o acordo também visa salvaguardar esses bens que refletem e confessam a fé originária do Brasil. Por isso, o acordo prevê que o Estado brasileiro e a Igreja continuarão a cooperar para que não se perca justamente esses bens, não é? Pois bem, e finalmente o diagnóstico da realidade agora, né? Então, primeira coisa, milhares de bens a igreja possui e que foram tombados. Esse é o primeiro ponto, né? Então, nós temos propriamente 80% do patrimônio nacional, né, sob a custódia da igreja. A igreja usufruiu nos últimos 50 anos de leis que facilitaram a conservação de seus monumentos. Por incrível que pareça, ouçam o que eu estou dizendo, dinheiro tem. O que não tem são projetos interessantes, por incrível que pareça, né? Todos os membros da igreja precisam ter consciência, não é, de que os bens culturais precisam de manutenção e restauração. Outro ponto aqui, né, ainda esse diagnóstico, poucas faculdades de teologia têm como disciplina o estudo do patrimônio brasileiro. Embora nós tenhamos essa riqueza muito grande, poucas faculdades e universidades brasileiras para o curso de teologia, formando os padres, tem isso. O padre chega lá, não conhece, acaba fazendo o que não devia fazer, né? Vê-se necessária, portanto, a implantação de comissões de arte sacra e patrimônio histórico nas dioceses, como também a pastoral da cultura. Outro ponto fundamental. A iniciativa público-privada derramou milhões de reais na manutenção do nosso patrimônio. Qual é o problema? O problema é muito simples. Depois que você restaura, o padre, eu digo padre ou bispo, né, seja lá quem for, esquece de revisar o telhado, pagar um cara para mensalmente revisar o telhado. Não é? Esquece de dar um pincelzinho para a pessoa passar assim, uma flanelinha, não é? Não precisa de muito custo, não, apenas para limpar esse patrimônio. Aí você restaura, daqui a 20 anos vai pedir mais 6 milhões de reais para restaurar esse patrimônio. Não pode, não é? Isso aí é muito feio, não é? O Estado, quando tomba, reconhece e possibilita a proteção do bem tombado, mas não é garantia de restauração. Ninguém pode dizer a obrigação do IFAM restaurar. Não é. O IFAM, ele vai vigiar, vai ver os projetos, está tudo ok, e nós vamos atrás das empresas de fomento, não é? E essa que é a questão, que algumas pessoas às vezes não entendem, né? O Estado, quando tomba, reconhece a possibilidade, a proteção do bem tombado, mas isso não garante, como disse, essa restauração, né? Desinformação e desinteresse, não é? Existe também dessas leis que protegem o nosso patrimônio. E... Cadê aqui? Peraí, já está no finalzinho aqui. Assim, depois a gente tem muito medo da intransigência do IFAM, que parece sempre muito exigente e moroso.
eu sempre penso o seguinte, eu já tive embates, brigas terríveis com os técnicos do IPHAN defendendo o meu parecer sobre um determinado patrimônio. Mas a obrigação deles é essa mesmo, é mostrar, são técnicos formados, mestres e doutores, que estão ali para nos ajudar. Eles são nossos funcionários, maravilha. E nós temos que aproveitar desses técnicos que conhecem. O IPHAN, né, como também a legislação brasileira, ela é rígida em muitos pontos, mas a gente precisa se adaptar a essa realidade e conversar e dialogar. A igreja também tem suas leis, e quando alguém deseja burlar essa lei, a gente é também intransigente. Então, a gente pode ser com os outros e a gente reclama que as pessoas são com a gente. Então, é preciso muito equilíbrio, dialogar. A gente vai lá, discute, mas a gente acaba convencendo daquilo que é melhor. Nós geramos também desconfiança na capacidade de conservar esse patrimônio. Por quê? Porque se restaura muitas vezes e a gente não sabe depois conservar. Gasta-se milhões no patrimônio e depois uma telha quebrada estraga tudo. Ou então, o padre lá, coitado, não teve formação, acha lindo aquele, né? Hoje em dia se coloca aquele piso maravilhoso de granito, né? No chão, parecendo sanitário, né? Então fica aquele negócio imenso e todo mundo vai brilhando assim, né? Tira-se a pedra original, tudo mais, etc. E faz-se loucura, não é? Mas tudo bem. Vamos adiante, né? Excelência. Caminhamos agora para o momento do nosso juízo particular da exposição. Aqui. Ok. Então, terminou. Acho que acabou aqui. Vamos lá. Sugestão, só terminar. Formar sacerdotes e leigos para conhecer o nosso patrimônio. E acabou na hora. Acabou certinho. Perdão. Mas é muita coisa para pouco tempo. Mas muito obrigado, viu, a vocês pela paciência. Estou à disposição. As perguntas por escrito, já tem alguma? Bom, essa pessoa fez uma pergunta sobre as imagens católicas utilizadas em desfiles de carnaval. Como o acordo pode ajudar, esse acordo da Santa Sé com o Brasil pode ajudar em não deixar que haja profanações? Eu acho que existe uma coisa muito importante, nós temos que dialogar com a sociedade, não adianta a gente ir para a briga, mas dialogar para mostrar que tudo aquilo que diz respeito ao sagrado merece respeito, não é? Eu lembro lá, nunca me esqueci, digamos, lá em Salvador, não é, trabalhando com as diversas pastorais, uma vez eu devido à formação como antropólogo, estava fazendo uma pesquisa, fui até a casa de uma grande dama, né, do candomblé da Bahia, não é, chamada Mãe Estela do Axé-Opô Funjá. E essa mulher, que faleceu, inclusive, no ano passado, ela disse uma coisa impressionante, né? Estávamos discutindo sobre diversas questões, eu precisava de algumas respostas para entender a ideia de trindade, a ideia daquilo que é de santo, estava escrevendo uma tese, não é? E ela disse o seguinte, eu gostaria apenas de pedir uma coisa à igreja, não é? Que vocês não utilizem os nossos símbolos dentro do culto de vocês. Quando vocês utilizam um atabaque, para nós o atabaque não é um tambor. Atabaque é a voz de um orixá que canta para que os outros orixás se manifestem. E vocês utilizam isso como se fosse uma pastoral. Ela falou isso, né? E ela me perguntou, vocês gostariam que eu utilizasse uma custódia? Porque ela vem também, lá antigamente tinha o problema do sincretismo, né? Ou uma veste de um sacerdote durante o nosso ritual de candomblé? Não. Então respeitem a nossa cultura, não é? Ela reclamava que alguns padres queriam botar veste imitando, assim por diante, né? A pessoa não entende, aí vai ficar imitando aquele negócio ali, fica até feio às vezes, né? Porque o corte às vezes não tem aquela elegância que nós queremos. Mas respondendo, a gente tem que dialogar com a sociedade. A gente tem que entender as coisas. Então, a gente tem que mostrar para a Liga das Escolas de Samba e com antecedência dizer, olha, se vocês querem falar de algum santo assim por diante, vejam como vocês vão expor, não é? Cuidado para não ridicularizar aquilo que para nós é fundamental. Então, eu acho que tudo parte de um profundo diálogo. Por antecipação, não esperar que a coisa aconteça. A gente tem que ir para uma pastoral de fronteira. A gente vai da base da pastoral de conservação. A pastoral de fronteira significa dizer dialogar com quem não nos conhece e às vezes não gostam da gente porque não nos conhece. A gente tem que estar nas universidades, dialogar com os intelectuais, dialogar com outras religiões, dialogar com outras culturas, sem vergonha de ser aquilo que a gente é. E quando isso acontece, a gente é capaz de chegar lá, se antecipar. Então aqui, por exemplo, tem que ir lá nas ligas mostrar. E os carnavalescos, né, essas pessoas, aparentemente elas são intransigentes, mas se a gente, com gentileza, com educação, a gente acaba convencendo as pessoas. Eu acho que é dialogar,
né? Porque senão as coisas acabam ficando muito chatas. Bom, mais uma pergunta aqui, agora vindo de lá. Embora o senhor tenha dito que o IPHAN, assim como outros órgãos, por analogia, não tenham obrigação de conservar, restaurar bens tombados, o Ministério Público é feroz na cobrança aos entes que promoveram o tombamento. O que a Igreja Católica espera fazer para minimizar o impacto nas prefeituras nessa responsabilidade solidária? Perfeito. Veja só. O IPHAN, recebendo do Estado, dos Conselhos de Cultura, vendo, estudando o monumento, ele tomba o monumento, certo? Então, o monumento é tombado. Então, ótimo, ok, tudo mais, reconhece o valor histórico. Só que o IPHAN não recebe dinheiro para restaurar. Ele recebe o dinheiro para acompanhar, para vigiar, para ir atrás, para que o monumento não seja mudado e assim por diante, não é? É o primeiro ponto. Agora, quando o monumento está muito deteriorado, o que acontece? O Ministério Público vem em cima. E é bom, às vezes, eu sei que isso é difícil, ninguém vai ser preso por causa disso, mas vem em cima exigindo que você restaure aquele monumento. É nesse momento que todo mundo começa a se movimentar. Então o bispo sai do seu palácio, entre aspas, vai até o IPHAN, senta ali, vai até o Ministério Público, começa a pensar, aí você começa também a desenvolver um projeto, busca uma universidade na área de arquitetura. Qual é o aluno que não quer ser reconhecido por um patrimônio restaurado, né? Ou se você tem um arquiteto, trabalha com ele, o IPHAN orienta isso e o próprio Ministério Público vai dizer para você, né, quais são as empresas de fomento que têm dinheiro para isso, vai abrir as portas. Então, aí você começa a dialogar. Então, essa exigência é para que a gente não deixe que aquele patrimônio caia, não é? Agora, aquela coisa, quando a gente recebe uma documentação do Ministério Público, de um juiz, assim por diante, o cara assinou aquilo, mas ele não quer socar o seu rosto. Então, você vai lá, conversa, mostra, vamos lá visitar, pelo menos eu ajo assim, vamos lá visitar para o senhor conhecer, ele olha, vamos mostrar as contas da diocese, veja só, o que é que nós temos, como é que a gente vai? Então vou ver tal pessoa, você abre os caminhos e chega lá. Então, eu acho que ninguém precisa ter medo, nem do IPHAN, não precisa ter medo do Ministério Público, não tem medo de ninguém, porque nós estamos lutando por essa conservação. A gente precisa dialogar e buscar os caminhos. Não é fácil. Eu estou tentando restaurar a Catedral de Petrópolis, né? Implantação de uma galeria lá de arte também, não é? Há, 4 anos. Vagarosamente. Só o processo junto ao IPHAN foram 3 anos. Mas a gente aprendeu muito com isso. Né, com eles também. E eles aprenderam também com a gente, porque a gente não desistiu, nós brigamos pelo que nós queríamos, eles cederam de um lado, nós cedemos do outro, e finalmente juntos estamos quase aí conseguindo o valor, porque são valores sempre muito grandes. Então eu ainda acho que a gente tem que discutir. Ao invés de a gente entrar em desespero, tem que ir lá, conversar, mostrar, e geralmente essas pessoas acabam reconhecendo a importância desse patrimônio que nós também estamos nos esforçando para restaurá-lo. Bom, então, Dom Gregório, tem uma pergunta aqui. Nós temos alguns bens móveis e imóveis que são igreja, mas não são da igreja propriamente dito. A concordata, no artigo 3º, ela traz um rol que parece ser exaustivo, não parece ser exemplificativo. E ali não menciona as associações de fiéis particulares. Como que a gente podia usar de uma maneira, de repente, já que tem dispositivo na concordata para poder fazer alterações posteriores à finalização da promulgação pela presidência e a votação nas casas legislativas, para acrescentar essas associações de fiéis particulares também, para poder elas pertencerem, propriamente dito, à igreja no tocante de fazer parte do todo, como completo. Perfeito, veja só. Ali já mostra, na verdade, qualquer associação reconhecida pela igreja, isso aí já não é minha área, certo? Então, aí já teria que ser um advogado canônico que explicaria isso. Mas todas as instituições vinculadas à Igreja Católica, ela também ela tem os seus direitos. Na restauração, por exemplo, uma casa, seja lá de uma associação que seja antiga, né, que tenha o seu valor, mesmo uma procissão que seja de uma instituição de leigos, assim por diante, não é, que faz parte da igreja, tudo isso aí tem verbas para restaurar. E quanto ao reconhecimento, essas associações, todas as associações, que é uma lista imensa, elas também são reconhecidas. Eu, pessoalmente, acho que não existe nenhuma associação que tenha ficado de fora, mesmo as de leigo, porque elas são dentro da igreja. Então, na hora que o bispo assina, reconhece aquela instituição, não é? E diz, essa instituição ela é católica e, portanto, a sua pregação, aquilo que ela ensina e seu testemunho é católico, ela automaticamente passa a ser protegida
pelo Acordo Brasil-Santa Sé. Não existe diferença. Né? Então, essas associações estão protegidas, tenho certeza absoluta disso.